Fala, meus amigos e amigas são paulinos, uma ótima segunda-feira para vocês. Estou aqui trazendo mais um vídeo no canal dessa preparação do São Paulo para o confronto contra o Talleres pela Copa Libertadores nesta terça-feira. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para as últimas informações do Tricolor. Vamos então com o São Paulo, é a situação do Oscar também, né, pra gente analisar. E tem o Edu Afonso com a gente, porque tem sim partida importante e decisiva nesta semana, nesta terça-feira, para o Tricolor. Está rolando o último trabalho do técnico Zubeldia para o jogo de amanhã, que encerra a fase de grupos da Copa Libertadores da América contra o Talleres no Morumbi. Zubeldia que volta, inclusive, ao banco de reservas. E o São Paulo está despedaçado para essa partida. São 9 jogadores que estão fora, grande maioria titulares do técnico Zubeldia no decorrer deste primeiro semestre. Já estavam no departamento médico o Igor Vinícius, o Caleri e o Luiz Gustavo. Recentemente entraram no departamento médico Lucas Moura, Ferreirinha, Marcos Antônio e o menino Luca, que foi herói no empate contra o Libertad na última partida pela Libertadores. E agora o São Paulo tem mais alguns problemas. O Juan, que machucado não foi para o jogo contra o Mirassol no final de semana, e também o jogador Oscar. Então é mais do que uma espinha dorsal, são os principais jogadores, principalmente do setor ofensivo, que não jogam diante do Talleres nesta terça-feira. O Talleres, adversário, briga pela terceira colocação e a chance de ir para a Copa Sul-Americana. Precisa ter um resultado melhor que o Alianza Lima, que enfrenta o Libertad no Paraguai. É com esse time, com tantos desfalques, que a ESPN vai mostrar com exclusividade a partida entre São Paulo e Talleres. E hoje eu ainda converso com o Pablo Maia. A gente vai acompanhar a entrevista durante a nossa programação. Ótimo, Edu Afonso, então, trazendo tudo do São Paulo pra gente. Que perdeu um jogo ridículo contra o Mirassol, perdeu bem perdido. Vamos ouvir o que disseram o Luciano, que falou depois do jogo, e o Maxi Cubeiras, que estava na beira do campo, porque o Zubeldia, mais uma vez, estava suspenso. A gente tenta fazer o melhor, infelizmente não tá saindo os gols, mas a temporada é larga ainda, tem muitos jogos, e se Deus quiser a gente vai melhorar isso. Todo mundo ali no vestiário sabe que tem que melhorar, né? A gente não vem tão bem no brasileiro jogando em casa, mas a gente tem ciência disso e temos que melhorar. Não tem muita coisa para falar, agora é a partir de amanhã treinar, que a gente tem outra decisão na terça-feira e esperamos com o apoio do nosso torcedor ganhar o jogo. Hoy realmente jugamos mal, el equipo no funcionó, evidentemente el equipo sintió la acumulación de partidos, la ausencia de muchos jugadores y bueno, lamentablemente no pudimos sumar. Muito bem, tá aí o Maxi Cubeiras, em poucas palavras, falou, não, jogamos mal, e jogou mesmo, foi horrível o jogo do São Paulo. O Paulo não teve nenhuma chance de vencer a partida, né, Arnaldo? Assim, o Mirassol ganhou e ganhou porque foi muito, muito melhor, né? Eu acho que, de novo, né, talvez as pessoas não compreendam tanto, o elenco do São Paulo é limitado? É pior que o do Mirassol? Não é. Posso fazer um parênteses? Pode. Acho que esse é o argumento. Então coloca aí o Mirassol com a camisa do São Paulo, vai jogar bem. Esse time do São Paulo, se ele não tiver energia, ele não ganha de nenhum time. Nem do Sport, nem do Mirassol, nem do time do Massa. Como está acontecendo com o Internacional de Porto Alegre, que também não ganhou do Mirassol em casa, que não ganhou do Sport, que não tem... Não, são times... O futebol hoje não tem muito segredo, né? Mas o que é que você fala? É mais simples do que parece. Futebol é mais simples do que parece. Futebol é mais simples do que parece. Sem energia, sem condição física, nenhum time vai ganhar na camisa com 30 mil ou com 40 mil. Não vai, né? E acho que assim como fez o Internacional, tem comparado sempre que as situações são muito semelhantes. Ao jogar, o Vessone acabou de falar do revezamento do Corinthians, que tem mais elementos, mais jogadores que São Paulo e Inter, né? A partir do momento que o São Paulo fez a opção de ir com todos os disponíveis, menos 9 machucados, para os aflitos, jogar contra o Náutico, e o Inter com todos os disponíveis para jogar contra o Maracanã, eles ferraram o final de semana deles e assim vai ser, né?
Eles não estão jogando a Sul-Americana, não. Estão jogando a Libertadores, a Copa do Brasil brasileiro. E o São Paulo, e não é pela questão tática, o São Paulo não tinha condição de competir com o adversário. No aspecto técnico, ele até poderia ter, mesmo com 9 ausências. No aspecto tático, também. No aspecto físico, ele não tinha. E essa coisa vai passando para a próxima. O Inter vai sofrer na quarta contra o Bahia e o São Paulo vai jogar antes contra o Talheres na terça-feira. Vai acontecer a mesma coisa. E esse cobertor curto, vamos esperar a parada, vamos esperar a parada, vamos esperar a parada. Depois da parada, você tem 3 competições, você está perto da zona de rebaixamento no Brasileiro, assim como o Inter, e você vai querer caminhar nas Copas. Com qual elenco? Né? Não tem muita mágica. O jogo não me surpreendeu, mas não me surpreendeu em nada. 0. E aí, a partir do... Sabe o que surpreendeu, que foi fora da curva? A falha do Rafael. Se além de tudo, você não tem energia, jogador, opção, e o teu goleiro falha e você sai atrás, acabou. O São Paulo terminou o jogo, ou estava no segundo tempo, com um ataque que tinha Cédric, André Silva, Matheus Alves e Rodriguinho. O ataque do Mirassol era o melhor. Como o São Paulo... Aí, só é uma característica, a gente falou muito da questão mandante para o Palmeiras. O São Paulo, sem o Oscar, o Caleri, o Lucas, vai ter dificuldade contra qualquer time quando mandar jogos no Morumbi. Contra qualquer time. Como está tendo. O São Paulo só fez menos gols, se não me engano, que o Santos e que o Sport no campeonato. Porque não tem qualidade de definição. Quando joga fora de casa, aí tem ele tem consistência tática e tem característica para jogar fora de casa. Então, fora de casa, ele é perigoso, ele perde pouco, ele contra-ataca bem. Em casa, é simplesmente um martírio. E aí, ainda perdendo o Oscar no intervalo, mais ainda. Né? É uma constatação. E aí, como eu falei da falha do Rafael, assim como a gente falou do Palmeiras, da ausência do técnico, é a mesma coisa. Não dá para você se dar ao luxo de você não ter o seu treinador na beira do campo com tantas questões. O Zubeldia, assim como o Abel, vai ficar 2 jogos suspensos. O desempenho do Max Kubeira são 9 partidas, uma vitória só. 9 partidas já, uma vitória só. A primeira contra o Bahia lá atrás. Por quê? Porque é diferente. A energia... Se os jogadores não têm, o Zubeldia dá energia ao time. Dá pra perceber isso, né? E... com a ausência, ele é corresponsável por essa coisa toda, porque ele estava suspenso do jogo. Então, o São Paulo está nesse dilema. Eu acho que não tem uma sinalização de mudança depois da parada. É rezar para a parada para recuperar 9 lesionados, ou pelo menos a maioria deles. E até lá vai ir protelando. Né? Então, esse jogo do Tadieres, Libertadores, em casa, um empate dá o primeiro lugar. O que fazer? Arrisca? Tira um monte de jogadores e coloca alguns mais descansados, mesmo que sejam meninos ou inexperientes na Libertadores. Libertadores é como o Massini fala. O Massini conhece Libertadores. O Tadieres vem ao Morumbi com o seguinte propósito. Ele tinha zerado nos 3 primeiros jogos. Ele se recuperou, fez 4 pontos. Se ele empatar, ele está na Sul-Americana. O Tadieres, o jogo vale pra caramba. Vale o resto da temporada do Talheres na Sul-Americana. Não vai ser fácil. E o Talheres só está jogando uma competição assim como o Mirassol. Ou seja, o enredo é o mesmo, né, do jogo do Mirassol. É idêntico. Né? E a única diferença é que o Zubeldia não está suspenso na Libertadores. Ele estará à beira do campo. Faz falta o homem na beira do campo, Massa. E esse é uma das maiores críticas que eu faço ao Zubeldia. Não dá para o cara estar 1 ano aqui e ser expulso todo jogo. 9. 9 o quê? Suspensões. 10, porque teve o Grueso ainda, né? Porque é o segundo auxiliar, assim como acontece com o Palmeiras, que às vezes os dois estão suspensos ao mesmo tempo, o primeiro e o segundo. Então são 10 jogos sem o técnico. Mais de 1 ano é bastante, né? Agora, Massa, o ano passado, quando o Corinthians estava nessa aí, né? você falava, que vai complicar. No fim do Corinthians contratou um monte de jogador e não caiu. Mas é para ficar preocupado, hein? O São Paulo, me parece que a gestão do São Paulo não tem ideia do que está fazendo, né? Que eu vou mais uma vez citar o ponto. Ao invés do Oscar, tinha que ter contratado 4 jogadores e não o Oscar.
E se você tem o Oscar, você não pode colocar o cara direto todo jogo, o tempo todo. Não dá. Entendeu? Sabe? Não era pra ele ter jogado lá contra o Náutico. Que diferença ele fez em campo? Ele jogou bem, ok? Ele foi bem no jogo e tal, mas se você coloca um troglodita lá, sei lá, uma VAP no jogo, ia render a mesma coisa. Sabe? Porque, não fazia sentido. Machucou de novo. Os caras estão Entendeu? cobrando a flanela aqui. Pro velho? Não tem. Pro Arnaldo. Arnaldo? Não, eu não tô falando, por que não. a flanela? Eu critico o São Paulo desde o início. O time do Aqui, São Paulo é Flávio, você quer limitadíssimo. usar, usa aí. Não, eu não. Eu também não. Mas fala. Não acho que mereça. Então, cara, E ele tá tocando um ponto certo. não tem insistência. Por que essa insistência com os caras? Por quê? Contra o Náutico valeria qualquer um até jogar com 4 Então, zagueiros. vem cá, mas isso não, Entendeu? isso não é uma crítica à diretoria. A contratação já está feita. Isso é uma crítica à comissão Não, aí o cara. a diretoria sim. Por que fez? Não, mas fez. É eu sei que fez. porque vive ainda num lugar que não é o dele. Então para pensar. Se o patrocinador tem lá X milhões para investir no Oscar, vem cá, olha, a gente precisa do Oscar, é legal, mas a gente precisa de 4 caras, entendeu? Porque a minha única preocupação... Eu sei, mas agora o leite está derramado. Agora o Oscar está aí. Ele não poderia ter sido poupado? Então. Claro que podia! Mas isso é a comissão técnica. No jogo não é a contra o diretoria. Náutico, Depende. não é não. Sabe por quê? Não é. Não? Não é só. Porque ao não... O que a diretoria do São Paulo propôs à comissão técnica? Tem que terminar em primeiro na Libertadores, tem que classificar na Copa do Brasil e terminar entre os 10 ou entre os 8 do Brasileiro. Como com esse time com 9 desfalques? Onde eu posso tirar o pé? Não, Onde eu posso arriscar? Não, mas assim, então eu vou fazer uma outra questão. Considerando que o Oscar estava meia bomba, você não tinha mais chance de ganhar se você coloca um cara fresco do que o Oscar? Em qual jogo? Nesse aí, do Mirassol. Não, aí... Mesmo que seja pior do que aí os é caras. pior ainda, né? Igual o Massa quer emagrecer sem comer Não, menos. mas muitas vezes... O São Paulo tá assim, cara. Não, mas muitas vezes o Arnaldo fala isso. Às vezes é pior você colocar um jogador que seja pior, mas que o cara tá fisicamente Claro, inteiro. mas mas era aí contra o aonde? Náutico. Então, exato. Contra o Mirassol, que é ganhável você ter o Oscar 100%. Entendeu? E contra o Náutico, sob chuva, um jogo que o São Paulo ganhou, o primeiro jogo, né? Arrisca. Você poderia arriscar mais. Agora, e agora? E agora, bebê? Contra o Tajeres, se sou eu, E agora? Bahia na Fonte Nova, certo? Sábado. Calor, temperatura alta, não é fácil jogar lá. Ainda mais com o Bahia, que é um time muito bom. E tem um meio-campo de gladiadores. Os caras são fortes. Beleza. Você faz o quê? Não. Temos que ser primeiro no grupo da Libertadores. Tentar as melhores campanhas. Isso, beleza. Aí perde do Os caras Bahia. querem tudo, velho. Então, quem Esse quer, elenco aí. então, termina a parada e vocês vão ficar amargando um ponto à frente da zona do rebaixamento 30 dias. Exatamente. Ou